Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? 1º de abril começou mais um mês. Na minha época de adolescente, de criança, a gente fazia uma brincadeirinha de 1º de abril. Falava que era o Dia Internacional da Mentira, né? Mas agora cresci, não sei se vocês brincam assim com vocês, com os pais de vocês, mas na minha época tinha essa brincadeirinha. Bom, na aula de hoje, desta quarta-feira, nós vamos ler o capítulo 3 das páginas 69 à página 70 do livro. E cada slide depois, ele vem falando um pouquinho do que nós vamos fazer, tá? Então, você deve seguir as informações de cada slide. Eu vou falando, ou vai estar no slide escrito o que é para copiar e o que não precisa copiar. As formas são a mesma. A diferença é que hoje eu tô vendo todos, vocês estão me vendo, né? Eu infelizmente não consigo ver o rostinho de vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa é que eu deixei alguns exercícios, na realidade 3 da aula anterior, para que vocês fizessem e que depois, na aula seguinte, na aula de hoje, nós fizéssemos a correção junto. Então, vamos lá, observe todas as representações do planeta Terra no capítulo 3 que estamos estudando. Então, tem várias formas lá de representar um espaço ou outro, ou o planeta como um todo, né? E aí, feita essa observação, eu pergunto, qual das representações tem a forma mais parecida com a do planeta Terra? E por que tem essa forma? E qual é a diferença entre o globo terrestre e o planisfério? Então, para essa questão, a resposta próxima, né? Cada um tem uma forma de redigir o seu texto. Uma resposta próxima disso é que o globo terrestre ela tem a representação mais perfeita, né? É que mais se assemelha à ideia que nós temos de planeta Terra, tá? Porque ela tem uma forma esférica, arredondada. Eu até tenho aqui um mini globinho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, ela tem uma forma esférica, arredondada, né? Ela, a Terra em si, ela tem uma outra forma chamada geóide. Nós já aprendemos lá atrás, mas ela é uma forma também arredondada. Tudo bem? Bom, qual a diferença deste globo, dessa circunferência, para o planisfério? É que no planisfério a representação do mundo é numa superfície plana, tá? Tudo bem? Então, esta é a resposta. Então, vamos lá para mais uma questão. A questão 2. Observe o mapa da página 54 e responda. Então, o mapa da página 54, olhando aqui em casa, o mapa da 54, ele vai mostrar para nós Brasil, rodovias e ferrovias. Este é o título do mapa. Bom, qual é a diferença principal desse mapa? A distribuição da rede de transportes de rodovias e ferrovias do Brasil. Então, a distribuição da rede de transporte, aí, tanto de rodovia como de ferrovia no Brasil. Tá? A próxima questão é o exercício 3. Então, tem lá um mapa. Este mapa é um mapa físico. Esse mapa físico, um mapa físico da América do Sul, e ele mostra as altitudes. Então, olha lá a Cordilheira dos Andes, acima de 4.000 metros, né? As planícies amazônicas lá, de 0 a 100 metros. Então, no Brasil, ocorrem altas altitudes acima de 4.000 metros? Quais altitudes predominam no Brasil? Então, a resposta é que não, né? No Brasil, não existe altitudes acima de 4.000 metros. Tá? As que predominam no Brasil é de 0 a 1.000 metros. Não quer dizer que tem um pouquinho mais, tem, mas é que predomínio, de maior número de predomínio nos planaltos aí, vai até 1.000 metros. As planícies tá, de 0 a 200 e até 1.000 metros aí, tá? Tendo planaltos que pode passar um pouquinho mais, tá bom? Bom,
Isso daí é a correção da aula anterior. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as representações tridimensionais do espaço geográfico. O que quer dizer isso? Formas tridimensionais. Na aula anterior, nós estudamos as formas bidimensionais. Se tinha duas formas de ver, que era o comprimento e a largura, agora nós vamos ter o comprimento, a largura e a altura. Então, vamos ver. As formas classificadas como tridimensionais são as que possuem comprimento, largura e altura. Estão presentes em diversas situações como cubos, pirâmides, paralelepípedos, cones, cilindros, esferas. Então, lembrando de esfera, nós lembramos também de globo terrestre. Parabéns! O globo terrestre tem uma discussãozinha aí que depois a gente pode retomar, mas globo terrestre também uma esfera. Quando falamos em representação de figuras, estamos nos referindo a uma imagem, um desenho, uma pintura que represente um objeto ou cena ou uma pessoa. Então, dentro das formas tridimensionais, nós vamos ver duas, né? O bloco diagrama e as maquetes. Então, vamos lá para o próximo. Bom, falei para vocês do globo. O globo é uma representação tridimensional do espaço geográfico. Esta representação é mais realística que o mapa planar. Vocês estão vendo aí? Está correto a forma escrita e a forma de verbalizar. Mapa planar. Pois o globo mantém as propriedades espaciais. Ela tem área, ela tem forma, ela tem direção e tem distância. O que é um mapa planar? Um mapa planar é um mapa plano, tá? Numa superfície plana. Então, é um mapa planar. Tá? Então, aí tem a representação do globo. Bom, até ali copia. A partir daqui não há necessidade de copiar. Tá bom? Então, olha, um exemplo de forma tridimensional é a parede de casa. Então, nós temos aqui três movimentos: a largura, o comprimento e a altura. Quando nós temos uma parede de casa, que nós temos esse encontro, então nós temos aí uma forma tridimensional, tá? Que é visualizado quando tem um encontro de duas paredes. Isso acontece muito na nossa casa, né? Cada quarto nosso é uma forma tridimensional porque as paredes se encontram, tá bom? Bom, outra forma tridimensional é uma caixa, né? Uma piscina. Por quê? Porque ela também vai ter altura, largura e comprimento. Tudo bem? Então, entre as várias formas, essas são as mais fáceis de a gente visualizar e entender o que é uma forma tridimensional. Agora, bloco diagrama. O bloco diagrama, ele é a representação gráfica de determinada área da crosta terrestre, baseada em mapas ou fotografias em que se pode visualizar a relação entre a topografia do terreno e as camadas geológicas que formam a Terra. Então, o que é um bloco diagrama, então? Ela vai ter essa representação em forma de gráfico, não é? Um desenho, que ela vai mostrar aqui o terreno, mostrando aqui como se fosse um mapa, e vai mostrar a topografia do terreno. Topografia onde tem uma área mais baixa, mais alta, a forma do relevo. Tá? Então, o que se pode visualizar nessas camadas, então, são as topografias, a parte mais alta, a parte mais baixa e as camadas geológicas da Terra, no substrato da Terra aqui, que formam os solos. Tá? Eu dei só para a gente entender, então, o que é um bloco diagrama e não há necessidade de copiar. Uma outra forma de ver também um bloco diagrama é de ver que ele tem uma facilidade muito maior de visualização. Quando você olha, você bate o olho, ela já vai
fica mais fácil, porque ela representa o quê? É a superfície terrestre sobre uma perspectiva, tá? Então, essa perspectiva aqui, olha, nós podemos ver na lateral como se fosse um corte aqui na Terra, e nós vemos as camadas da Terra, que formam a Terra, tá? Então, essas representações aqui em 3 dimensões, né? Nós vamos ter aí o comprimento, né? A largura e a altura da superfície da Terra. Então, o bloco diagrama ele é muito, muito bom para visualizar. Ele não serve como mapa, tá? Mas ele visualiza muito bem a parte da superfície e o subsolo da Terra. Tudo bem? Já a maquete, ela vai diferenciar um pouco do bloco diagrama. Por quê? Imagina que você tem uma mesa na sua casa e você vai desenhar uma paisagem, um lugar, tá? Um terreno, você vai um bairro, uma casa. Neste caso aqui da imagem que está aparecendo para vocês, aí um condomínio, né? Imagina que seja um condomínio. Então a pessoa faz a maquete. A maquete ela tem uma vantagem que ela usa a escala. Tá? Eu acho que vocês vão com geometria, possivelmente no final do ano vão fazer maquetes, aquelas casas com a professora Cris. E ela vai dar mais dicas com vocês, vai retomar talvez esse assunto sobre maquete. Mas a maquete ela tem escala. Tá? Ela pode ser construída por diferentes motivos, né? Mas qual a principal aplicação dela? Para que ela serve? É para divulgar empreendimentos de loteamentos, de casas, de projetos urbanos. Se vocês já foram com os pais de vocês visitar apartamentos ou casa, né, sempre eles deixam na entrada, no hall de entrada, lá uma maquete que é para ver a proporção do tamanho, da distância, da localização, de como que fica. Né? Uma forma também de visualizar. Tá? Bom, agora eu vou deixar para vocês para a próxima aula, para eu corrigir na próxima aula, essas 2 questões, questão A e questão B. Na realidade, uma questão A e B. Então, questão 1, observe o perfil topográfico, página 68, e o bloco diagrama, página 69. Responda. Que elemento da paisagem elas representam? O que representam as 2? Aponte a principal diferença entre eles. Eles estão eles que eu estou dizendo do bloco diagrama e do perfil topográfico. Tá? Bom, agora, sexta-feira nós vamos nos rever novamente. Lembrando que para eu iniciar esse capítulo, essa parte que nós estamos estudando, 69 e 70, parece que lá no início, você tem que fazer uma leitura antes, aquela leitura com calma, num lugarzinho calmo, que vocês possam sentar, vocês possam marcar aquelas palavras que vocês não conhecem, procurar no dicionário, né? Porque como eu não estou no colégio, com vocês, nós não estamos fazendo essa leitura junto, então a dúvida das palavras que vocês têm, vocês vão ter que procurar aí, marcar, grifar, tá bom? Achar no dicionário, fica muito mais fácil a leitura. Se preparem para sexta-feira, porque sexta-feira, então, tem mais novidades e sexta-feira é dia de fazer geoatualidade, tá bom? Eu vou trazer todas as informações para vocês e nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até sexta-feira, dia 3.